Dia 15 de junho, aula de redação, exercícios sobre narrativa. Vamos lá. Sobre narrador, desculpa. Exercício sobre narrador. Vamos lá, então. Primeiro a gente vai corrigir, então, da aula passada. Aqui. Apareceu para vocês? Sim, para mim apareceu. Falei para vocês que um cachorrinho bonitinho, com óculos, lendo um livrinho, pequenininho. Vamos lá para a última parte. Oi, professora, acabei de entrar. Oi, quem foi que entrou? Eu, Arthur Souza Romero. Arthur, tá bom. Pronto, vamos lá. Bom, lembram desse textinho aqui, desse mini conto, que vai falar bastante do tempo psicológico, gente? Estão lembrados? Sim. Né? Peraí, deixa eu pegar um negócio. Aí vai falar sobre quando a Ana deixou ele, né? Ele entrou no apartamento, aí ele encontrou o bilhete da Ana no meio da sala. Quando ele chegou no apartamento, eram 8 horas da noite, horário de verão. Então, ele marcou um tempo cronológico ali, né? E aí, da janela do apartamento, ele via aqueles restos de luz dourada e vermelha que fica deixada pelo sol no céu, né? Então, se era horário de verão, era 7 horas, na verdade. Quando é 7 horas no verão, ainda está anoitecendo. Então, 8 horas da noite ainda estava anoitecendo, né? E o que ele fez? Ele ficou parado no meio da sala do apartamento, né? Com o último bilhete da Ana nas mãos. E ele ficou tão chocado com aquilo, de ter descoberto que ela tinha ido embora, deixado ele, né? Que ele não sabia o que fazer. Aí ele ficou num silêncio, em pé, por um bom tempo. Ele esperou que o telefone tocasse, o telefone não tocou. Começou a imaginar que o telefone poderia tocar, poderia ser a Lucinha da agência, ou o Paulo do Cineclube, ou o Nelson de Paris, ou a mãe dele, que mora no Sul. E o telefone não tocou. Aí ele pensou, bom, então o que pode acontecer? Pode, então, a campainha tocar. Mas a campainha também não tocou, né? Ele pensou que podia ser o porteiro, ou a vizinha procurando a gata, ou aquelas crianças bagunceiras, né, do prédio, que gostam de apertar a campainha e sair correndo, mas ninguém tocou. Né? Aí ele fala assim, eu continuei por muito tempo sem salvação, parado ali no centro da sala, que começava a ficar azulada pela noite. Né? Então, assim, como ele ficou num estado de choque, e não sabia o que fazer, mas ele sabia que ele estava num estado de choque, ele ficou imaginando que se o telefone tocasse ou a campainha tocasse, poderia tirar ele, salvar ele daquele estado de choque em que ele ficou, fazendo outra coisa. Mas isso não aconteceu. Então, ele continuou ali por um tempo que ele não sabe dizer. Né? Olha, aí ele começa a dizer que a sala começa a ficar azulada pela noite, feito interior de aquário. E ele, continuando ali com o bilhete nas mãos da Ana, ou o bilhete da Ana nas mãos, sem fazer absolutamente nada além de respirar. A gente sabe que ele ficou muito tempo ali, porque lá no primeiro, ele diz assim, ó, na primeira parte ele diz assim, quando Ana me deixou, eu fiquei muito tempo parado na sala do apartamento. Então, ele não sabe quanto tempo que ele ficou. Isso aqui é um tempo psicológico, marcou o tempo cronológico, né? E daí depois aparece o tempo psicológico, tá, gente? Bom, vamos então às questões aqui, que é a parte final desse slide, né? Imagine o que Ana teria escrito no bilhete. Vocês fizeram, gente? Sim. Então, alguém lê para nós o que fez? O que escreveu?
Pode ler, Júlia. Professora, tá travando tudo. Quem quer ler, pessoal? Júlia está com a mão levantada. Professora, tá travando tudo. Eu fiz, só que eu não tô Sua voz. Travou tudo? Alguém gostaria de ler? Alguém leu? Ou se não comenta? Pode comentar. O que Professora, vocês tá acham? travando tudo pra mim. Tá travando tudo pra mim. Mas agora não está travado, porque eu estou escutando você falando, Tá, então acho que melhorou. né? Agora já normalizou. Então vamos lá, gente. O que vocês acham que a Ana teria escrito no bilhete? Eu vou dar aí uns 5 minutinhos para vocês fazerem, para quem não fez. Pode ser? Pode ser, Cauã? Pode ser, Erivelto? Pessoal que não fez aí. Profi, achei. Pode. Quem quer ler, pode falar. Quem já fez? Eu botei assim. Vou embora. Estou cansada dessa vida. Só sirvo para limpar, passar, cozinhar. Faço todas as suas vontades e hoje, que é meu aniversário, você se esquece de comprar alguma coisa para mim? Em vez disso, você vai ao bar para beber com seus amigos. Espero não te ver nunca mais. Olha só. Pesado. Meu Deus, a coisa mais profunda que eu já ouvi na história. Essa aí foi pesada, professora. Essa foi pesada. Quem foi que leu, gente? Eu não consegui ver. Quem foi que leu? Foi a Júlia? Eu escolhi. É você, né, Júlia? Tá certo, né? Porque assim, ela teve as suas razões para deixar dele, né? Para ir embora. Ficou muito magoada com ele, com o narrador, né? E foi por isso que ela foi embora. Muito bem, gostei, gostei mesmo. Mais alguém, gente? Não, pro. Não, gente, é importante que vocês façam. Lembra que eu deixei esse arquivo lá no grupo? Logo depois que terminou a nossa aula, eu coloquei lá no grupo, gente. E eu falei, olha, façam as questões em casa. Eram poucas, ó, são poucas, são apenas 4, né? Vamos lá, ó. O personagem permaneceu estático na sala. O que é estático? Parado. Parado. Parado? Isso. Parado. Parado. Ele é parado sem se mover. Isso que é estático, tá? O personagem permaneceu estático na sala, com o bilhete de Ana em suas mãos. O que você acha que aconteceu depois? Nada. Nada? Mas ele ficou eternamente parado. Ele ficou imaginando que a campainha iria tocar, que o telefone iria tocar e a porta iria abrir. Ó, muito bem. Bacana. Quem mais quer falar? Eu fui que acho que depois de refletir, ele deitou na sua cama e começou a chorar. Ah, muito bom também. Também gostei. É, né? Porque ele nem chorou, né? E serve de reflexão. A Ana ter ido embora, poxa vida. E olha só, pelo que ele nos conta, não foi a primeira vez que ela havia escrito um bilhete para ele. Pelo menos o bilhete, né? Onde? Onde eu falei? Ah, olha lá, ó. Vem. Ah, deixa eu ver, preste atenção. Olha, quando Ana me deixou, eu fiquei muito tempo parado na sala do apartamento, cerca de 8 horas da noite, com o bilhete dela das mãos. Deixa eu ver se está por aqui. No horário de verão, não, eu fiquei muito tempo. Aqui, ó, tá vendo onde está o meu cursor? Ó, a partir daqui, ó. Eu fiquei muito tempo parado no meio da sala do apartamento.
último bilhete de Ana nas mãos, olhando pela janela os vermelhos, os dourados do céu. Então, significa que esse foi o último bilhete. E foi depois do último, porque ela foi embora, ela não mandou mais bilhete para ele. Então, ela já andava deixando bilhete para ele, né? Dizendo algumas coisas ali, provavelmente, que ela não estava gostando. E esse aí foi o último, né? Porque aí ela realmente, depois disso, foi embora, né? Então, aí depois de ela ter deixado o último bilhete ter ido embora, a gente espera que ele tenha feito uma reflexão, ao menos, né? Ao menos. Muito bem. Mais alguém quer falar, gente? Eu Pode falar, Cauã. coloquei assim, ficou imaginando que ela voltaria. Muito bem também. Pode ter ficado imaginando que ela voltaria, né? Mas ela não voltou. Porque isso aí é um tempo passado. Vocês viram que ele está contando um acontecimento que já aconteceu, está no passado, porque os verbos estão no passado, né? Ele está relembrando. Quando Ana me deixou, né? Eu fiquei, ó, o verbo, está tudo no passado, né? Eu fiquei muito tempo, achei, pensei. Então, ele está contando como é que foi que aconteceu esse episódio aí da vida dele quando a Ana deixou ele. Então, a gente vai ficar imaginando o que aconteceu depois desse momento aí, mas ele já passou desse momento. Qual o tipo de tempo? Que tipo de tempo que é esse, gente? Tempo Esse psicológico. Psicológico. muito bem. E por quê? Por Pois causa o que conta uma personagem história. ficou tão chocado que perdeu a noção do tempo. Muito bem. Quem mais? Pode falar. O personagem ficou sem ter a noção que ficou perdido no tempo de tão chocado que aconteceu aquele bilhete. Muito bem. Ele perdeu a noção do tempo. Por quê, gente? Porque ele ficou chocado, ele ficou sem ação, né? Ele ficou muito perturbado com aquilo. Então, são os sentimentos, são as emoções dele que fizeram com que este tempo, que era cronológico, porque ele chegou 8 horas da noite em casa, ele não conseguisse analisar, contar quanto tempo foi que ele ficou ali parado com aquele bilhete nas mãos, por causa da emoção, daquilo que ele sentiu. Então, ele perdeu a noção de tempo, aquilo para ele, essa passagem de tempo para ele foi sentida de uma maneira diferente. Pode até ser que ele tenha ficado não tanto tempo assim, né? Mas ele não sabe dizer. Então, isso é um tempo psicológico. É o jeito que ele sentiu o tempo cronológico passar, que foi de uma forma muito demorada, né? Isso que é o tempo psicológico, neste caso, utilizado aqui. E letra D, procure manter o tom do texto e finalize a história. Aí, gente, quem conseguiu finalizar a história? Eu Então, conta para nós. ele ficou lá parado na sala esperando, mas ela não voltou. Ele ficou parado na sala esperando, mas ela não voltou. Ótimo, muito bem. Que mais, Eu. gente? Pode falar. Ele ficou sentado no sofá e bebeu um copo d'água enquanto esperava, mas ela não estava chegando. A Ana estava chegando? Ela estava voltando? Não. Ela não estava chegando. Isso, muito bem. Quem mais, gente? Quem mais quer falar? Final da história. E eu vou colocar o meu final da história aqui, não escrevi, mas eu escreveria da seguinte maneira, que ele ficou muito tempo esperando pela Ana, até amanhecer o dia.
pensando no bilhete que nela teria ido embora. Mas ele pensou bastante, refletiu acerca dos próprios atos e viu realmente que as ações que ele estava fazendo nos últimos tempos fez com que a Ana tomasse essa decisão e ela nunca mais voltou. Então, ele teve uma reflexão dos seus próprios atos e realmente viu que não poderia mais ficar agindo assim com outras pessoas também. Esse seria o fim da minha história. Tá? Apesar, gente, se você procurar manter o tom, quando você for fazer a escrita, porque escrever, finalizar essa história, mas finalizar essa história continuando como sendo o próprio narrador. Então, quem que é o narrador? O narrador é o personagem. isso, é o personagem, né? Então, se ele é esse personagem, a gente precisa continuar com esse final também sendo ele, mantendo o tom do texto, porque o tom do texto está na voz desse narrador, que é esse narrador personagem em primeira pessoa, né? A gente não fala, ele não conta para nós o nome dele, ele não fala quem é ele, né? Mas a gente Ele sabe. conta uma história. Ele conta a história dele, do jeito que a Ana deixou ele, né? Então, a gente sabe que é um homem. Isso nós sabemos, né? Bom, gente, alguém tem alguma dúvida? Algo que eu gostaria de perguntar sobre esse aqui, pelo menos, que a gente fez? Profi, Não. Sim, diga. professora, a senhora tem como falar um pouquinho mais perto do microfone? O seu áudio está vindo muito baixo para mim. Tem, sim. Deixa eu aumentar aqui. Peraí. Certo. Deixa eu aumentar. Pronto. Melhorou? Melhorou, muito obrigada. De nada, querido. Então, vamos lá, gente. Eu parei com este e agora vou colocar o outro. Apareceu o outro para vocês? Sim. Sim, Pro. Sim, né? Apareceu. Peraí, desculpa, deixa eu ler o que tá escrito. Exercícios narrador. Vou colocar aqui. Professora, como é que a gente lê o que tá escrito aí? Tô tentando ler, não tô entendendo nada. Tem bastante coisa, né? Comunicação, escrita, língua portuguesa, voz, palavra, conhecimento, linguística, falar. Deixa eu ver o que mais. Eu acho que é isso. Palavra, conhecimento. Então, essas são Comunicação. explicação, voz. Voz, escrita, não, língua já tem. Comunicação. Palavra. Comunicação, palavra, voz, falar, língua. Isso, muito Fala. bem. Consegue enxergar, né? Sim. Vamos lá, gente. Sim. Eu posso ler, professor? Pode. Em um pequeno vilarejo havia um jovem aventureiro que se chamava Pedro. Ele era um rapaz esperto que adorava o meio ambiente. Passava a maior parte do dia na floresta, subindo em árvores, brincando com os animais. Pedro não tinha medo de nada, de nenhum animal, e adorava nadar em um rio que ficava perto de sua casa. Certo dia, Pedro estava andando pela floresta quando viu um movimento estranho e depois um tiro e um grito de um animal. Muito curioso, ele foi lá
olhar. Quando chegou ao local, o tiro viu muitos homens, todos armados e com motosserras, cortando as árvores, matando e capturando animais. Pedro chegou à frente deles e disse: Por que estão fazendo isso com os animais e com as árvores? Pegue ele, falou o líder do bando. Pedro correu e os homens foram atrás, preparados para atirar. O líder do bando disse: Não atirem, ele será nosso refém, pois a polícia está atrás de nós. No tempo em que ele estava conversando, Pedro subiu em uma árvore e se escondeu. A polícia chegou e prendeu o bando. Pedro, um jovem aventureiro que amava o meio ambiente, arriscou sua vida por ele. Isso mesmo. Então, aqui a gente tem o quê? A gente tem uma história, deixa eu voltar. A gente tem uma história de aventura, né? Como que é o título dessa história aqui, gente? O meio ambiente. O meio ambiente em primeiro lugar. Isso, muito bem. Então, aqui a gente está vendo a história desse menino aqui do Pedro, né? Que ele era um menino, que ele era muito jovem. Adorava o meio ambiente, não tinha medo de nada, gostava dos animais. Isso, muito bem. E um certo dia ele estava andando na floresta, quando ele viu aquele movimento estranho, né? E depois de um grito do animal, ele foi lá para ver o que estava acontecendo. Quando ele chegou nesse local, ele viu que tinha homens armados, motosserras, gente cortando árvore, matando, capturando os animais, né? Eram esses caçadores, essas pessoas aí, que também cortam as árvores, que é proibido, né? Esse desmatamento local proibido. Porque chegou à frente dele, Pedro chegou à frente dele e falou: por que vocês estão fazendo isso com os animais, com as árvores? E aí o líder bandido, né, mandou pegar ele. E aí? Porque ele estava preocupado com o meio ambiente. Isso. Aí o Pedro correu, os homens foram atrás, preparados para atirar, né? E o líder do bando... Mas o líder do bando não deixou. Não deixou. Achou melhor fazer ele de refém, porque sabia que a polícia ia atrás dele, né? E aí, no tempo em que ele estava conversando, o Pedro subiu em uma árvore e se escondeu. Conseguiu se esconder. Aí a polícia chegou e prendeu o bando, né? Então, o Pedro, que amava o meio ambiente, ele, na verdade, acabou arriscando a própria vida dele, né? Para saber o que estava acontecendo ali, porque era um menino muito aventureiro. Vamos lá, então, para a primeira questão. Peraí, deixa eu descer isso aqui, senão não enxergo. A partir da leitura do texto, podemos dizer que Pedro passava a maior parte do tempo em casa, Pedro não gostava de animais, Pedro não gostava da floresta, Pedro não sabia nadar, Pedro adorava o meio ambiente. Qual é a alternativa? Letra E. Pedro adorava o meio ambiente. Isso, eu acertei. Pedro adorava o meio ambiente. Muito bem, isso mesmo, isso mesmo. Letra E. Agora leiam essa segunda aqui, gente, ó. Peraí, deixa eu ver. O que havia perto da casa de Pedro? Opa, vou apagar aqui. O rio em que ele sempre nadava. O rio em que ele nadava. Letra A. Isso. Letra B. A casa de um amigo seu. Letra C. Não. A casa de sua avó. Não. Um lago muito profundo na letra D. Ou na letra E, com muitos peixes. O rio em que ele nadava. Isso, muito bem. O rio em que ele nadava. Certo. Vamos lá. Número 3. Como Pedro se sentia em relação ao
ambiente em que vivia. Isso. Como é que o Pedro se sentia em relação ao ambiente em que vivia? Feliz? Feliz? Feliz. Feliz? Ele se sentia muito feliz no ambiente em que ele vivia, não é? Sim. Isso, muito bem. Deixa eu colocar aqui. Vamos lá voltar no início do texto. Olha lá. Ele era um rapaz esperto que adorava o meio ambiente. Passava a maior parte do dia na floresta, subindo em árvores, brincando com os animais. Então, ele gostava muito, né, do ambiente em que ele vivia. Tá bom? Vamos lá. Pedro vivia na floresta, brincava com os animais e subia em árvores. O que aconteceu de repente que mudou essa tranquilidade? Os caçadores, quando ele ouviu o grito daquele animal. Ele ouviu um barulho de tiro e o grito de um animal. Exatamente, gente. Vamos por partes do texto, né? Ele ouviu... Não, os caçadores está errado, gente. Ele ouviu, se a gente for seguir o texto, dá uma olhada lá, ó. Não coloque a resposta aqui, ó. Isso, ele ouviu um barulho de tiro. Gente, aqui está o quê? Aquilo que a gente chama de clímax da história. Ó, certo dia, Pedro estava andando pela floresta quando viu um movimento estranho e depois um tiro e um grito de um animal. Muito curioso, ele foi lá olhar. Então, foi a partir deste momento, desta ação, deste acontecimento, que as coisas começaram a mudar. Porque aí ele chegou no local e ele constatou tudo aquilo que estava acontecendo. E depois ainda aconteceu as outras coisas, né? Então, foi a partir desse momento aqui. Veja que tudo estava bem. Mas aí aconteceu um fato que fez com que houvesse uma trama, né? Então, isso aqui que a gente chama de clímax. Essa parte aqui é que a gente chama de clímax, tá? Que é um dos elementos da narrativa, tá? Então, foi isso que aconteceu para mudar a tranquilidade do que estava acontecendo, tá? Número 5. Por que o bando decidiu não atirar em Pedro? Para fazer ele de refém. Para fazer ele de refém. Essa foi a minha resposta também. Tá copiando. Muito bem, gente. Essa é a resposta, para fazer ele de refém, né? Número 6. Como Pedro conseguiu fugir do bando de homens? Subindo em uma árvore. Isso. Ele se distraiu, ele aproveitou que eles estavam distraídos, conversando, Ele subiu na árvore. e subiu na árvore. Exatamente isso. O que aconteceu após Pedro se esconder na árvore? A polícia chegou. A polícia chegou e prendeu os homens. E prendeu os ladrões que estavam cortando as árvores e estavam matando os animais. Isso. O que vocês acham? Pedro tinha algum tipo de medo? Não. Sim, prof, acho que sim. O medo dos animais morrerem? Ele tinha, né? Ele tinha esse medo mesmo que os animais morressem, que os animais ou as árvores fossem prejudicadas, que o meio ambiente fosse prejudicado, na verdade, não é isso? Esse era o medo dele, era o receio dele, né? Por isso que ele ficou indignado com aquilo que estava acontecendo. E as árvores também, né? Desculpa, deixa eu voltar aqui. Oi. Como é que você conseguiu escrever aí? Eu não consigo nem. É porque tem um comando que está liberado, mas na próxima aula eu vou retirar este comando. Porque tem gente que fica rabiscando a tela, tá? Vamos lá, número 9. Quem é Eu sei a 9, professora. Pode falar. Quem é que falou? Pegue ele. O líder do bando. O líder do bando. Isso, o Líder dos caçadores. o líder do bando dos caçadores, dos bandidos, né? Vamos chamar eles assim, de bandidos. Agora eu vou dar uns minutinhos para vocês fazerem aqui, ó. Retire do texto,
vamos pegar o caderninho e vamos escrever, tá? Retire do texto lido todos os elementos da narrativa. Os personagens, as características dos personagens, o espaço, as características do espaço, tá? Vamos lá, copiando, gente. E aí eu volto lá no texto e deixo o texto para vocês. Beleza? Prof, volta no texto. Eu tô copiando. Eu vou fazer o seguinte, vou deixar 3 minutinhos aqui para vocês copiarem, daí eu já volto lá no texto, daí todos vocês fazem um tintim, tá bom? Ô, professora, o Oi. que é espaço? Espaço. O cenário, É o lugar. É o local, Lugar acontece. o local do acontecimento da narrativa. Enquanto isso, gente, vocês estão aí, deixa eu passar aqui, peraí. Deixa eu ver, estou tirado do modo. Tá bem, prof. Pronto, eu vou passar esse arquivo aqui já agora, neste momento, no grupo, porque aí se vocês também quiserem acompanhar ele aberto, tá? E aí, porque sempre eu coloco o arquivo, né? Só que eu coloco depois da aula, eu vou colocar agora, já. Enquanto isso, vocês vão copiando. Já copiaram? Sim. Sim. Tá, então Sim. tá bom, peraí. Vou voltar lá. Cadê? Acabei, professora. Acabou? Acabei, professora. Peraí, gente. Não está aparecendo aqui. Vou colocar aqui. A tela está aparecendo? Pode falar. Tá pequeno. Vou ter que compartilhar de novo. Peraí. Sumiu agora. Voltou? Voltou. Sim. Tá. Deixa eu colocar lá no texto para vocês. Ó, aqui é o começo do texto. Vou colocar. Estão enxergando? Sim. Tá. Sim. Beleza. Professora, eu já terminei de responder. Nossa, que rapidinho. Acabei de responder. Que beleza. Acabei já há um bom tempo. Tudo isso? Então tá. Então vamos esperar mais um pouquinho, os amigos. Os colegas. Ô, Cauã, por que você não tá no escuro hoje? Oi? Por que você não tá no escuro hoje? Ah, porque eu tenho que deixar uma janela aberta. Meu pai pediu. Entendi. Professora, Diga. professora, lá na minha sala da escola, tem uns alunos com dificuldade. Eu pensei em criar um grupo no WhatsApp para estar, porque já que eu sou um dos alunos mais inteligentes da sala, o professor mesmo já falou isso, eu vou ajudar os alunos que têm dificuldade. Vou tentar fazer um grupo assim. Ah, isso é muito bom. Eu acho isso ótimo. O professor me desejou boa sorte para mim, porque vai ter muita conversa paralela. Desejou. Você entendeu? Desejou. É tão difícil falar desejou, né? Aí, Boa sorte. Não. Muito bem. Tá aparecendo aqui? Pode falar. Pode falar. já ouviu falar em Olimpíadas de Matemática? Já. O BMAP. Eu fiz Não, é Olimpíadas de Matemática só. A gente fez a primeira parte na minha escola e eu fui o aluno dos 6º e 7º
que mais acertou questões no bairro inteiro. Tem 2 escolas no bairro. Eu fui o aluno que mais acertou questões, do 6º e do 7º, das 2 escolas do bairro. Você acredita? Nossa, Ô, Acertou. ô, Henrique, agora você tá no 6º ainda. Eu sei, mas eu tirei 11. Não tem ninguém nem do 7º ano que tirou mais que 11. Eu fui Eu o que também mais... tirei 11. Eu fiz Na também Olimpíada? tirei 11. Já fez a Olimpíada de Matemática? Fiz, tirei 11 também. Ô, Henrique, na Olimpíada de Matemática eu não participei. pronto, gente. Eu fiquei a semana inteira. Faltou, né, cara? Muito bem, viu? Muito, muito legal, muito bacana. Vocês tiraram uma nota maior que o pessoal do 7 anos. Excelente. Gente, conseguiram ler? Conseguiram responder? Eu passei lá Sim. no grupo, tá? Este arquivo aqui, exercícios sobre o narrador, está lá no grupo, tá? Então, se alguém quiser abrir, voltar para o texto para dar uma olhadinha, tá lá, tá bom? Então, vamos chegar na parte que eu quero. Deixa eu ver aqui qual que é o slide. Ah, tem mais um aqui. É personagem, característica do personagem. Isso, muito bem. Ó, então, Posso repita falar? o texto, Pedro. Quem são os Professora, personagens, gente? Eu posso falar os personagens, professor? Posso falar? Pedro, ladrão e Pedro, Os personagens são o Pedro e os Os caçadores. ladrão e a polícia. Aí eu coloquei junto com os E a animais. polícia, professor. O Pedro, os caçadores, que é os ladrão também, e a polícia. E os Isso. animais? E os animais não são? Os animais também. E as características dos personagens? Pedro era um menino Pedro não tinha medo de nada, ele subia nas árvores, jovem aventureiro. ele gostava do meio ambiente, gostava dos animais, Isso, gostava de nadar no rio. isso, muito bem. Então, o Pedro, ele era o quê? O Pedro, ele era aventureiro, não é essa a característica dele? Sim, Ele era aventureiro para conhecer histórias e ele também era um menino que gostava do meio ambiente. Ele era defensor do meio ambiente. Essas são as características dos personagens, né? Do Pedro. Além disso, o Pedro era um menino ainda. Então, ele não é adulto. Isso também é uma característica do personagem. Os bandidos. Como são os bandidos? Eles eram eles, homens armados. eles cortavam, ele não gostava do meio ambiente. eles não gostavam do meio ambiente, cortava madeira para vender e a carne dos animais, para se Isso. alimentar e vender também. Os bandidos, então, eles eram maus e eram contra o meio ambiente, né? Sim. E o espaço que ocorrem as ações? A floresta. No pequeno vilarejo, perto. E no vilarejo. Vilarejo. No pequeno vilarejo. É No pequeno vilarejo e depois na floresta. Isso, muito bem. É um pequeno vilarejo e esse pequeno vilarejo, ele fica numa floresta. Uma floresta. Exatamente. E as características desse espaço? Como que é esse espaço? Uma grande floresta. Tem árvores, bastante animais, tem casas, Um pequeno vilarejo. tem Tem rio, bastante vida. tem rios, Tem animais. Tem rios, Floresta. tem animais, né? tem árvores. Tem árvores. Provavelmente era um lugar muito bonito, né? Tem pessoas. Tem flores. Exatamente. Bom, agora tem, deixa eu ver, não, tem a outra, deixa eu ver se tem a outra parte aqui. Aqui. Bom, tem a outra parte. Vamos continuar. Vamos também colocar os elementos aqui. Que tempo é? Quais as características desse tempo? Qual que é o foco narrativo? O tipo de narrador e que tipo de conto que tem ali. Vamos colocar, tá? Vamos ver. O que é o foco narrativo? Por exemplo, a gente tem uma classificação de narrador.
Por exemplo, o narrador em primeira Professor, pessoa, a gente tem aquele narrador em terceira pessoa, ou ele pode... fala o tempo. O Senhora. narrador em terceira pessoa, espera um pouquinho. Ele Senhora. pode ser aquele observador ou aquele onisciente. Esse é o foco da narração dele, tá? E depois o tipo de conto. Pode falar. Na história não fala o tempo que aconteceu a Não? história, eu falo. Vamos voltar lá para ver se não vai falar nada. Ó. Ó, vamos ver se não vai falar. Em um pequeno vilarejo havia um jovem aventureiro. Pedro tinha A medo. maior parte do tempo. Vamos ver. Certo dia. Isso, ó. Vamos ver. Será que isso aqui aconteceu durante o dia? Porque o que o Pedro estava fazendo aqui? Sim, eu acho que é, ó. porque aqui, ó, Isso. se olhar aqui, ó, certo dia. Isso. Certo dia. E outra coisa também, ó, ele passava a maior parte do dia na floresta. Então, isso daqui, esse tempo aconteceu durante o dia. Não foi durante a noite. Não está especificando se foi de manhã ou se foi à tarde. Mas foi durante o dia. Também não está especificando o dia, que dia do mês foi, que mês foi. Isso não está especificando, tá? Pode fazer o resto. Ele tá bem. Professora, o foco narrativo é o que mesmo? O foco narrativo é a forma com que o narrador está contando. Então, por exemplo, tem um narrador primeira pessoa e ele é o narrador personagem, o narrador primeira pessoa. O foco narrativo dele é da condição de ser de primeiro personagem. Então, a gente vai saber que aquela história é de acordo com a visão dele. Esse é o foco dele narrar. Se é um narrador de terceira pessoa, ele pode ser aquele narrador que está de fora da história, só observando, né? E pode ser aquele narrador em terceira pessoa que ele é aquele narrador onisciente. É aquele narrador que sabe de tudo que acontece no passado, no presente e no futuro, inclusive o que o personagem pensa e sente. É como se ele estivesse dentro da cabeça do personagem. Então, o foco narrativo é esse. Por exemplo, se for um narrador de terceira pessoa, qual que é o foco da narração dele? Observador ou ele é onisciente? Entenderam? Professora, tem um narrador neutro aí. Esse narrador neutro, a gente chama ele de narrador o quê? Observador. Ele só Porque observa. observa, tá? Ele Fala tudo que ele observa. quando o líder do bando ele falou que não era pra tirar no Pedro, porque ele seria um refém. Isso, muito bem. Professora, tem como dar um texto com mais de um narrador? Como eu não entendi? Não vi. Existe texto narrativo com mais de um narrador, em vez de estar só um narrador, ter 2 ou 3? Tem texto assim? Existem livros, histórias em livros, que tem, às vezes, vários narradores. Cada capítulo é um narrador diferente. Mas aí, a narrativa, ela é extensa, ela é maior. Para haver esse jogo de narradores aí, para ter vários narradores, cada capítulo, às vezes, é um narrador. Ou, às vezes, a gente tem um livro que tem 2 narradores. São 2 personagens que narram uma parte do livro. Professora, pode falar o que é mesmo narrativo? Espera um pouquinho, deixa eu terminar de falar. Mas no conto não tem 2 narradores. Porque o conto é uma narrativa curta, pequena, né? Ela não é uma narrativa extensa. Então não tem espaço para ter 2 narradores. Por
Por isso que nos contos a gente tem um narrador apenas, tá? Mas em textos maiores, como as histórias nos livros, aí a gente pode ter vários narradores. Pode falar, Edivaldo. A senhora pode me relembrar mesmo o que é o foco narrativo? Não entendi. Só escutei a última parte. O que é mesmo o foco narrativo? O foco narrativo é o tipo da narração daquele narrador. É o jeito que ele está olhando a história. É o modo de narrar a história, tá? Pode ser um narrador observador, pode ser um primeira pessoa, um terceira pessoa, o personagem protagonista. Isso. O tipo de narrador é o primeiro ou a terceira pessoa. Agora, o foco narrativo é a forma que essa primeira pessoa conta, que é em relação a ele ser o personagem, então significa que é o terceiro, ou quando é o terceiro, se é o observador ou se é o onisciente, que daí vai mudar a forma dele narrar. Professora, Sim. O que são características de tempo? Quais são essas características do tempo? Você acha que é um tempo psicológico ou que é um tempo cronológico? Cronológico. Cronológico é um tempo tipo quarta-feira. E o psicológico é tipo. Era 2 horas. Mas na minha cabeça já era 5, exemplo. Ou sim, eram 2 horas, mas no meu pensamento demorou muito para chegar até essas 2 horas. Isso é um tempo psicológico, tá? Vamos lá, podemos responder? Vamos lá. Qual é o tempo, então? O tempo a gente já responderam aí. Tudo aconteceu durante um dia. Durante um dia. O tempo é esse, né? Então, é um tempo cronológico, certo? E quais são as características desse tempo? Dia maior parte do dia. Isso. São características de tempo cronológico, porque ali a gente não tem nada que fale sobre o psicológico, né? Então, são características que só determinam qual é aquele dia, qual é aquele tempo, que é o espaço do dia, tá? Então, são características de tempo cronológico. Qual é o foco narrativo, então, gente? É o foco observador, não é isso? Narrador observador. Observador, por causa que ele Narrador observador ver foco todo. terceira pessoa. Isso, então o foco narrativo, ele é o narrador, ele é o observador. E o tipo do narrador é o narrador em terceira pessoa. E o foco da narração dele é o observador, tá? Ele é um narrador observador, ele conta. Por causa que ele consegue ouvir o que o líder do bando falou e conseguiu ver. Muito bem. E que tipo de conto é esse? A aventura. Conto de aventura. Muito bem. Isso mesmo, gente. Conto de aventura. Vamos lá, então, gente. Tem mais um textinho aqui que eu quero que vocês leiam para vocês responderem. Pode aumentar a tela do texto? Posso? Vamos lá. Deixa eu voltar aqui. Aqui. Aumentou? Sim, pode Então, começar a ler? vamos lá. Quem quer ler? Eu. Pode começar. O Arthur, você já leu? Você já leu, Arthur? Hoje eu tô com vontade de ler. Hoje eu tô com vontade de ler, eu quero ler. Minha vez. Não, Quem que já leu? Peraí. Espera um pouquinho, gente. Quem foi que quiser leu? ler, O Arthur quem já quiser leu. ler, Então, o levanta a Arthur mão. já leu. O Arthur já leu primeiro. Agora vamos dar oportunidade para outra pessoa ler. Quem gostaria? O próximo. Eu. Ó, quem levantar a mão? Vai. Quem falou o papo falou primeiro.
Então, vai lá. Vamos. Gente, Não dá, um mãe. lê. Daí perde hora. Cada um Pera, lê um mas quem vai ler, prof? Pablo começa a ler. Beleza. A velha contrabandista. Diz que era uma velhinha que sabia andar de lambreta. Todo dia ela passava pela fronteira montada na lambreta, com um bruto saco atrás da lambreta. O pessoal da alfândega, tudo malandro velho, começou a desconfiar da velhinha. Um dia, quando ela vinha na lambreta com o saco atrás, o fiscal da alfândega mandou ela parar. A velhinha parou, então o fiscal perguntou assim para ela: Escuta aqui, vovozinha, a senhora passa por aqui todo dia com esse saco aí atrás? Que diabo a senhora leva nesse saco? Isso. Agora continua outra pessoa. Qual era o outro que queria ler, gente? Eu. Prof, o Henrique Henrique, Eu. continua você, Henrique. É onde mesmo? A velhinha sorriu. Aqui tá. Tá. A velhinha sorriu com os poucos dentes que lhe restavam e mais outros que ela adquirira no odontólogo. Ele respondeu: é areia. Aí, quem sorriu foi o fiscal. Achou que não era areia nenhuma. Ele mandou a velhinha saltar da lambreta para examinar o saco. A velhinha saltou, o fiscal esvaziou o saco e dentro só tinha areia. Muito encabulado, ordenou a velhinha para que fosse em frente. Ela montou na lambreta e foi embora com o saco de areia atrás. Isso. Continua outra Próximo. pessoa. Próximo. Eu. era a Júlia. Foi por Eu. ordem. Júlia. Fui eu, depois o Henrique e a Júlia. Ela pediu. Agora a Júlia. Continua, Júlia. Mas o fiscal desconfiado ainda. Talvez a velhinha passasse um dia com areia e no outro com muamba, dentro daquele maldito saco. No dia seguinte, quando ela passou na lambreta com o saco atrás, o fiscal mandou parar outra vez. Perguntou o que é que ela levava no saco e ela respondeu que era areia. Uai, o fiscal examinou e era mesmo. Durante um mês seguido, o fiscal interceptou a velhinha e todas as vezes o que ela levava no saco era areia. Isso. Quem continua agora? Eu. Vai, Gustavo. O prof. Diz que foi aí que o fiscal se chateou. Olha, vovozinha, eu sou fiscal de alfândega com 40 anos de serviço. Manjo essa coisa de contrabando para burro. Ninguém me tira da cabeça que a senhora é contrabandista. Mas no saco só tem areia, insistiu a velhinha. E já a tocar a lambreta quando o fiscal propôs. Termina para mim. Pode continuar. Eu prometo à senhora que deixo a senhora passar. Não dou parte, não aprendo, não conto nada a ninguém. Mas a senhora vai me dizer qual é o contrabando que a senhora está passando por aqui todos os dias. O senhor promete que não espalha? Quis saber a velhinha. Juro, respondeu o fiscal. É lambreta. Como que é o nome do autor? Não entendi. Está de celular, Ponte Preta. Anisal Ponte Preta. Isso mesmo. Então, o que acontecia aqui, gente? O que é que a velhinha estava contrabandeando? A lambreta. A motinha dela, a motoquinha dela. Ela estava contrabandeando. Na verdade, todo dia
ela passava com uma lambreta diferente. Não é? Só que Professora, lambreta nova. o que é contrabandear? O que é Contrabandear, contrabandear? Pessoa que rouba coisa mais contrabandear é levar um produto para outro lugar, né? De uma cidade para outra, de um estado para outro, de um país para outro, que não pode passar sem pagar imposto. Isso é fazer contrabando. Todo produto que passa por uma alfândega, ele paga um imposto. Então, quando não paga esse imposto, ele está indo ilegal para o outro local. Isso é contrabando. Isso é crime, entendeu? No caso ali, ela estava passando as lambretinhas. Ele acreditava que ela estava levando alguma coisa. Diga. Quem está falando? É o Arthur, prof, mas não deu para entender. Não dá para escutar, Arthur. Tá com... O seu som está muito abafado. Que somzinho é esse? É o som do Arthur, ele tá abafado. Tá Ô, Arthur, pega Tem um e som coloca ele de. Tem um perto som da de. boca. Tem um som de zumbido. Pega o celular e coloca perto da boca. Oi. Beleza? Beleza? Oi, professora. É lambreta. Oi, Oi. professora. Oi, agora deu, Arthur. Agora deu, Arthur. Pode falar. A velhinha sempre passava por uma moto diferente. O fiscal ele nunca percebia. É verdade, né? Ele nunca E ele dizendo, percebia. e ele dizendo, percebe saco. ele dizendo mais de 40 anos. Fala logo, o que você tá escrevendo? Ele dizendo mais de 40 anos de serviço. Manjo dessas coisas de contrabando. Olha lá, gente. Aham, ele manja. Olha lá o fiscal. Manja muito. A E veinha tá caindo os velhinha? pedaços. Olha aqui. A veinha solta o osso. E a Olha o pescoço da velhinha em veinha, cima nem da tem lambretinha. pescoço direito. Tá saindo uns clipes do cabelo dela. Agora, olha lá, pessoal, vamos começar com as questões, tá? Quais são os personagens do Professora, aqui, eu vou... É a velhinha. A velhinha e o fiscal. A motoquinha dela. A velhinha e a velhinha e o fiscal, certo? São esses os dois personagens do texto. Qual que é o foco narrativo? Quem é que conta? Os personagens. É a primeira pessoa? Não, é em primeira pessoa. Vamos voltar Terceira lá. pessoa, narrador, observador. É o narrador de sempre. Não, é aquele narrador que sabe o que as pessoas estão sentindo. Mostra a imagem de novo. Mostra a Terceira imagem. pessoa. Só isso que eu sei. Ô, meu fiscal, deixa eu passar. Eu tenho que passar areia com esse pó de mais. É mais Vocês acham relativo. que gente, vocês Olha a viram, ó, caderneta. diz que era uma velhinha que sabia andar de lambreta. Então, vamos lá, o que vocês acham? Vocês acham É o narrador. É o narrador observador, aquele lá que não tá lá, ele tá tipo. Aquele que ele só tava falando. Tal história, aconteceu tal história. Aí a velhinha diz, mas meu fiscal, eu tenho que passar areia para meus filhos, fazer mais capo de vidro. é um narrador em terceira pessoa? Ele é Terceira pessoa, observador. ele é um observador, tá? Mesmo Aquele que que só ele fica- fale, ó, gente, presta atenção, deixa eu falar agora. Mesmo que ele fale que o fiscal ficou chateado, né, ó, desconfiado, né, e tudo mais, mas ele está contando uma história que provavelmente alguém contou para ele, porque ele começa a dizer, diz que era uma velhinha. Então ele está contando já uma história que ele provavelmente ouviu falar. Então ele é um narrador observador, tá? É tipo aquela figura do WhatsApp, que é só observo. Isso. O foco narrativo é o observador. E qual é o tipo do narrador, então? Observador. Observador. É Terceira o pessoa. narrador terceira pessoa.
Ah, Professora, Em terceira pessoa. Ok, gente? professora, existe narrador segunda pessoa? segunda pessoa. Ô, professora, É isso mesmo. Não entendi. Não Professora, existe pergunta, existe narrativa sem de narrador? segunda pessoa. Quem está falando, gente? É o Arthur de novo? Professora, É o Pablo, prof. Existe narrativa sem narrador? Não existe. não existe. É claro que não. Narrativa sem Narrador sem texto. Sem narrador, sem texto, sem texto, sem história. Professora, Sim. existe, professora, Sem cada pretinho. professora, existe algum texto, existe Ô, Travou. professora, você tá acabando a aula? Já Daqui está a acabando uns 5 aula. minutos. Alguém algum narrador em tem segunda algum- pessoa? Meu Deus do céu, Segunda você, pessoa? Não tem narrador em segunda pessoa. Os narradores são em Sim, primeira existe. ou em terceira pessoa. Somente eles. Ah, tá. Tá bom? Professora, Tão legal, professora. Uhum. mas Oi. Professora, Chega logo a aula de matemática. Quem está falando? A Eu Júlia? quero que chegue logo a aula de matemática. aqui. Mas me tira uma dúvida então. O meu professor de português, nós estamos lendo livro lá na escola, e ele falou que o narrador daquele livro, não daquele livro, mas ele falou de um livro que tinha um narrador em segunda pessoa. Provavelmente ele era um narrador, que ele era um personagem secundário. Mas o narrador em segunda pessoa, não existe esse termo, narrador em segunda pessoa. O narrador é em primeiro, ou ele é um narrador em terceira pessoa. Ele pode não ser o protagonista da história. Ele pode ser um personagem secundário que está contando essa história. Mas aí, o tipo dele é a primeira pessoa, porque é ele que está falando. Mas nem sempre ele pode ser o protagonista, ele pode ser um personagem secundário. Agora, narrador em segunda pessoa não existe esse termo. Por quê? Porque a gente vai ouvir por uma pessoa, então, alguém que está contando ou alguém de fora da história que só observa. E daí não faz parte dessa história, que é o observador, que é o narrador em terceira pessoa, tá? Então, não existe narrador em segunda pessoa. Mais alguém, gente? Não? Então, é isso, então, meus queridos. Então, tá bom, gente. A gente se encontra, então, na semana que vem, tá? Novamente. Então, até aí, no máximo, dos máximos, na sexta-feira, eu faço a notinha e redação. Professora. Corrigida, tá bom? Um beijo, gente. Fiquem com Deus, tá? Ó, tchau, queridos e queridas. Até semana que vem. Tchau. Tchau. Será que vai ter aula de matemática hoje?